Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto, com apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV NG+. Lagunense, advogado e um dos mais icônicos filiados ao Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e candidato a governador e a senador. Milton Mendes de Oliveira, Direto ao Ponto, bem-vindo ao Direto ao Ponto. Como o PT se prepara em Santa Catarina para as eleições de 2018? Na realidade, essa eleição ela é atípica, sabe, Nicola? Ela tem uma série de fatores. Por exemplo, os partidos conservadores, e aí incluídos de direita, estão tendo problemas. Essa questão, por exemplo, de toda a Operação Lava Jato, investigações, houveram denúncias que algumas foram aprofundadas em relação ao PT, ou alguma liderança importante nossa, mas grande parte envolve adversários nossos. E nós temos em Santa Catarina lideranças importantes, o ex-governador Raimundo Colombo, o senador Paulo Bauer, agora um deputado preso do PSD, quer dizer, com acusações muito fortes, né, e com elementos extremamente consistentes e vigorosos que mexem na possibilidade eleitoral. E além de tudo, também tem rachas, divisões, brigas internas ali, disputas, né? Fruto, claro, do acúmulo. Está muito tempo, né? Estão muito tempo mandando, e aí, evidentemente, o poder, ele mexe com as pessoas. Então, tá com problemas sérios do ponto de vista dos partidos conservadores. Então, por outro lado, nós temos dificuldade, o PT está tendo dificuldade do ponto de vista de alianças, porque a gente vê companheiros do PDT, não integralmente, mas lideranças importantes, já tentando discutir com partidos conservadores para estar em aliança, como do PCdoB também, e isso dificulta, por quê? Porque, de certa maneira, cria problemas para a gente construir uma frente popular, que é importante, porque a gente consolida a soma das visões do campo de centro-esquerda e de esquerda, para poder ter uma visão diferente de Santa Catarina, que nunca foi governada do ponto de vista da esquerda. Então, na verdade, parece uma contradição, é um paradoxo, Nicolas. Nós, de um lado, podemos ter a oportunidade, pela primeira vez, desse Estado ter uma proposta, um projeto de centro-esquerda, uma frente popular, mas fica difícil por conta da ausência de consistência nas relações para construir uma política de aliança. Então, acho que nós precisamos enfrentar esse desafio. O PDT, liderado em Santa Catarina pelo ex-ministro Manuel Dias, pelo deputado Rodrigo Minotto, já garante apoio ao PSD e a Gelson Merizio. Isso fecha uma porta com o PT? Não, eu quero dizer para você que nós vamos continuar insistindo com o PDT, porque o PDT, o normal no PDT está conosco. Aí está desse projeto de centro-esquerda. A história do Brizola está aí, o Brizola é do Rio Grande do Sul, e uma liderança nacional, evidentemente. E o PDT, o Manuel Dias foi ministro do nosso governo. Então, na realidade, nós achamos que há um equívoco nessa postura de parte do PDT, mas tem militantes importantes, companheiros importantes do PDT, que também defendem essa tese. E nós vamos continuar buscando, porque nós temos dúvida, inclusive em relação à candidatura do Merizio, por conta do racha que tem lá. E em relação ao PCdoB, hoje uma das principais lideranças estaduais do PCdoB é aqui de Criciúma, o ex-vereador Douglas Matos. Em relação ao PCdoB, a conversa está em que sentido? Não, nós estamos conversando bem, estamos discutindo, mas o PCdoB também já teve uma experiência na eleição passada de apoio à candidatura Colombo. Então, nós estamos próximos, a nossa história está muito próxima, mas nós temos dificuldades. Agora, nesses movimentos últimos de defesa do processo democrático, no Lula Livre, na campanha Lula Livre, nessa campanha de combate a um tipo de posicionamento do judiciário punitivista e que não atende nem obedece o devido processo legal, que rompe, que violenta o processo legal, o PCdoB e o Douglas, inclusive, a condição de presidente, está sempre junto. Então, nós esperamos que a gente possa estar construindo o projeto que a gente sonha para Santa Catarina. E em 2018, o Milton Mendes é candidato a quê? A princípio, a nada. A militante, a eleitor, para contribuir, para conversar com o povo de Santa Catarina, porque, de certa maneira, nós estamos vendo lideranças importantes. E isso é importante para você que está em casa, porque a gente reclama muito da ausência de políticos sérios, honrados, honestos, em que a gente possa confiar. Mas nós, eu, vocês, os sérios, às vezes não querem ser candidatos. E aí os espertinhos são.
Então, nós estamos percebendo que está crescendo muito, né, a participação da juventude, né, de pessoas com um certo purismo que é importante na política, com outro tipo de caráter, com a visão de uma sociedade diferente, e a gente quer apostar nisso. Por isso que eu, que já estou há muito tempo, já fui candidato muitas vezes, tenho que dar lugar a outros. E essa é a ideia é da gente poder contribuir para construir novas lideranças, para que a gente possa efetivamente ter mais energia, restabelecer um pouco de energia, quer dizer, vigor inclusive da juventude, mas claro, sem abrir mão da experiência, da maturidade, mas vinculada ao comportamento, à história de cada candidato. O Milton Mendes foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, conheceu o Lula lá no final da década de 70, início da de 80, na fundação do PT. O senhor foi, inclusive, o primeiro presidente do PT em Santa Catarina. O que mudou do Lula da década de 70, da década de 80 para 2018? É verdade, você tem razão. Eu conheci o Lula, inclusive, antes do PT, né, porque eu era advogado trabalhista dos sindicatos, sobretudo dos trabalhadores e dos sindicatos da região sul. E nós tínhamos sindicatos aqui muito combativos, muito respeitados também a nível nacional, que era o Sindicato dos Mineiros, um momento importante da economia, Criciúma, capital do carvão, né? E nós tínhamos outra categoria também muito respeitada, que era dos metalúrgicos do ABC, que o Lula era o presidente. Então, na época, nós tínhamos muitos embates, e tinha toda uma discussão sobre a legislação social no Brasil. E aí eu conheci Lula presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula sindicalista, Lula que não fazia políticas do ponto de vista partidário. E aí me impressionou muito. Ele esteve em Criciúma na época, num seminário, eu não me lembro bem dos detalhes, mas eu era vereador, e o ex-deputado Valmor De Luca organizou um seminário com lideranças importantes do país, né? Governador Pedro Ivo Campos e tantas lideranças, e o Lula foi convidado especial. E ali eu o conheci pessoalmente, depois a gente teve vários contatos, né? E aí eu conheci muito mais, claro, no PT, nas campanhas, fizemos muitas campanhas juntos, e o que me impressionou mais no Lula foi a coerência dele. Ele consegue dizer isso, quer dizer, ele chegou no ápice, presidente 2 vezes do Brasil, considerado pelo Obama o cara, quer dizer, um sujeito brilhante, um sujeito, né, notável do ponto de vista, inclusive, do planeta, né, e continua sendo o mesmo cara. Quer dizer, é um negócio impressionante isso, morando há 30 anos no mesmo apartamento. Então o Lula efetivamente, uma figura impressionante, sabe, Nicolas? Quem o conhece, quem está próximo dele sabe da capacidade dele, da genialidade dele, mas mais do que isso, do compromisso dele com a maioria do povo trabalhador. Em relação à eleição desse ano em nível nacional, o Lula hoje está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Qual é a opção B do PT para o Milton Mendes? Não, a minha avaliação é que nós não temos opção B. Primeiro porque eu acho que o Lula vai ser liberado de imediato, porque essa prisão dele, na verdade, foi uma armação. Agora mesmo, nós temos elementos, por exemplo. Eu sou advogado há 40 anos. Né? Quer dizer, antes de encerrados os prazos de embargos declaratórios, já saiu a determinação para que ele fosse preso. Quer dizer, rompendo toda a postura do judiciário brasileiro. O Azeredo, ex-presidente do PSDB, ex-governador de Minas, já foi condenado em 2º grau, etc., mas não teve esse despacho. Então, mas não é só isso. No processo do triplex, lá do apartamento, veja, qual é a condenação do Lula? A condenação é porque ele teria recebido benefício de uma reforma do apartamento. Inclusive com um elevador privativo, quer dizer, com toda aquela suntuosidade. Agora a gente descobre que é uma farsa, e não tinha. O apartamento está lá, não tem elevador, não teve reforma, notas falsas. E o pior, os advogados requereram 5 vezes perícia e vistoria no apartamento que o juiz negou. Então, eu quero dizer para você, Nicolas, eu penso que ele vai ser liberado em seguida. Esse processo, na verdade, é uma vergonha do ponto de vista do processo normal que a gente deve ter no país. Eu, como advogado, posso dizer isso. Né? E, ao mesmo tempo, as pesquisas estão aí, quer dizer, a população já percebeu que foi armação para tentar tirá-lo da eleição, para não permitir que ele possa ganhar outra eleição. Quer dizer, e eu quero dizer para você que isso é um absurdo, porque no processo democrático você tem que fazer parte Quer dizer, as regras do jogo é disputar o voto. E nas últimas 4 eleições nós ganhamos todas. Quer dizer, e vamos ganhar outra com Lula.
Então, por isso que nós não temos um plano B, sabe, Nicolas? Nosso plano é Lula, porque é a maior liderança, o povo escolheu, está aí, cada pesquisa todo mês repete isso, vai reforçando o PT, recuperando a sua imagem. Por quê? Porque a população percebeu, né, que tem toda uma armação. 518 anos no Brasil, né? Não é possível que a corrupção tenha sido inventada no governo do PT. Se pega, descobre malas com milhões de dinheiro, malas, quer dizer, ao vivo, fisicamente está ali imagens, filmagens de pessoas, algumas importantes, outras não tão importantes. Aí o Lula, você não encontra onde tem que inventar uma reforma no apartamento que depois se viu agora, pelo vídeo, que é um muquifo. Esse é um apartamento de segunda, atrapalhado, sem reforma nenhuma. Então, na realidade, a população está percebendo, Nicolas, e é por isso que o plano A é o Lula, presidente do Brasil, para a gente recuperar, porque nesses 3 anos agora, foi um atraso de vida, e nós precisamos mudar essa realidade. Isso não é só para o trabalhador, não, é para o pequeno e médio empresário, para a economia brasileira, para a nossa conceituação internacional. Nós estamos perdendo, quer dizer, o país perdeu muito desses 2 anos. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui do Direto ao Ponto, hoje recebendo o ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-vereador Milton Mendes de Oliveira. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vereador Milton Mendes de Oliveira. Doutor Milton, o Partido dos Trabalhadores em Criciúma teve uma queda vertiginosa nos últimos anos. Pela primeira vez, o PT não tem vereador no município de Criciúma. O que aconteceu com o PT de Criciúma? Você tem razão, Nicolas. O PT aqui em Criciúma era muito forte. Por quê? Porque ele tinha grandes lideranças e havia, sobretudo, uma unidade partidária. Mas esse é o problema, que às vezes a gente não sabe controlar quando cresce muito. E o PT foi crescendo, nós fizemos o prefeito, elegemos o prefeito, disputamos, não é, com um candidato muito forte na época, ganhamos a eleição e elegemos deputado estadual, elegemos deputado federal. Quer dizer, o meu nome foi indicado para candidato a governador, quer dizer, o PT era muito forte. Mas eu atribuía isso muito, não apenas à combatividade histórica do povo trabalhador, né, sobretudo de Criciúma. Você pega as categorias de Criciúma, o exemplo, né, dos trabalhadores mineiros, metalúrgicos, ceramistas, calçadistas, professores, motoristas, vestuaristas, categoria, pessoal da saúde, que volta e meia está tendo que brigar por seus direitos. Então, a história do movimento de Criciúma é uma história muito importante, ligada, e o PT nasce do movimento sindical. Aí ele começa a ter problemas internos, aí brigas, aí disputas, aí nós que tínhamos um candidato a deputado estadual que reunia todos, de repente tínhamos 2, 3, e isso foi criando problema, foi nos enfraquecendo. Então o PT se enfraqueceu efetivamente. Quem tem uma prefeitura, depois ganhou a reeleição, inclusive. É claro que nós tivemos um ataque, porque a nossa avaliação é que a perda do mandato do prefeito, que nós reelegemos com 10 mil votos de diferença, foi, na nossa avaliação, foi um casuísmo extremamente errado, um equívoco, injusto sobre todos os aspectos, e isso também contribuiu. Então, eu tenho dito para o pessoal, nós precisamos recuperar, voltar a ter essa relação de companheirismo que nós tínhamos antes, que fez com que a gente crescesse
e que depois, evidentemente, encontrou alguns problemas e fez o PT ficar frágil. Mas a avaliação é que de um ano para cá o PT vem crescendo muito, se recuperando muito. A presidência do companheiro Laércio, que tem muita lucidez, tem muita história. O companheiro Laércio também é do meu bairro, o bairro Próspera, filho de um mineiro, eletricista, Joaquim, que era amigo do meu pai. É impressionante que nós já estamos com... Né? Aqui, por exemplo, eu encontrei uma série de amigos que, né, há alguns anos eu já conheço nessa área. Por isso que a TV EG Plus cresce, não é? E esse seu programa vai ter muita perenidade por conta disso. Quer dizer, é a soma da competência. E o PT está recomeçando isso. Eu acho que nós vamos recuperar. E é importante porque a população percebeu também a diferença. Quer dizer, a saudade do tempo do PT. E isso está no inconsciente coletivo e nós vamos fazer tudo para recuperar. Ao falar de duas candidaturas numa mesma eleição, o senhor se refere principalmente a 2010, onde José Paulo Serafim e Décio Góes, os dois disputaram a eleição para deputado estadual e acabou dividindo essa votação e nenhum dos dois se elegeu. Isso é um problema, porque isso deixa sequelas. Né? Duas grandes lideranças, né? Ambos foram deputados estaduais, né? Importantes, não apenas em Criciúma, mas em toda a região sul. E, evidentemente, aquilo gerou uma série de problemas, porque é natural, nós estamos... A política, né, travada por seres humanos, né, que tem, né, são suscetíveis, né, a uma série de sentimentos, e sentimentos bons, e alguns, né, não tão bons. Então, isso é ruim, né, grandes lideranças que, evidentemente, naquele momento a gente não conseguiu eleger, e aí o resultado, as consequências foram ruins para nós, foram nocivas, mas eu penso que isso está servindo de elemento importante, né, experiência para a gente poder não cometer esses erros novamente. Como advogado trabalhista, como avalia a reforma trabalhista? Na verdade, nós chamamos de deforma trabalhista. Na verdade, ela é um atraso, e não é um atraso, Nicolas. Isso é importante que você que está em casa perceba, não apenas para os trabalhadores simples. A reforma trabalhista ela é um ataque ao avanço da sociedade brasileira. Porque, assim, você não pode, você não tem uma sociedade de consumo, que é a nossa, né, se você não tem trabalhadores que ganhem bem, que percebem bem, que estejam empregados, que tenham estabilidade no trabalho, na sua família, no meio social. E a reforma trabalhista, ela gerou instabilidade, ela gera insegurança, ela retira direitos que estão consagrados há décadas. E nada justificava. Por isso que a gente está vendo aí, você pega exemplos, né, de um parlamento atrapalhado, que isso é extremamente maléfico do ponto de vista da sociedade, como agora a Câmara de Vereadores de Florianópolis, reunindo no dia 21 de abril, num feriado, quer dizer, às vezes passa semana sem ter sessão, e aí reúne num feriado que é para poder rapidamente aprovar alguma coisa sem que a população conheça. A reforma trabalhista foi assim. Quer dizer, o projeto que está lá, ele nasceu muito tempo atrás, há 15 anos, do governo FHC, e foi derrotado depois. Ele foi derrotado, ficou lá, depois saiu, aí daqui a pouco mudou, quando girou a história dos patos e tal, né, e do golpe, que retirou o governo legitimamente eleito de Dilma Rousseff, que foi 54 milhões de votos. E eleição é isso, Nicolas, não é? É importante que a gente saiba. Eu gosto de ganhar jogo de futebol, mas eu preferia, por exemplo, acho que um grande craque, o Maradona, eu preferia que ele nunca fizesse aquele gol de mão, entendeu? Porque isso significa premiar a desonestidade. Né? E a eleição você tem que disputar, e aí se perder, nós perdemos muitas. Eu já perdi muitas eleições, mas ganhei outras. Quando eu perco, eu reconheço a vitória do adversário. Quando eu ganho, eu quero que reconheça também. Por quê? Porque nós estamos participando de um processo democrático. E a reforma trabalhista, não, ela decorre de um golpe que o Cunha provocou, e a gente sabe que é o Cunha. Se você pegar assim, a grande mídia, 6 meses antes do Cunha ser preso, o Cunha era o imperador do Brasil. Nas capas das grandes revistas, genial, brilhante, condutor do parlamento brasileiro, e etc. E ele acabando com o governo Dilma, acabando com o Brasil, jogando pauta-bomba para evitar, né, que o país se recuperasse, etc. Então, a reforma trabalhista ela é isso. Né? Ela gera insegurança, e especialmente os pequenos e médios empresários vão perceber isso ao longo do tempo. Que é muito ruim, porque vai gerar instabilidade para eles, porque se o trabalhador não tiver possibilidade, poder aquisitivo, ele não vai vender. O trabalhador não vai comprar, ele não vai vender, a economia vai cair, e isso é ruim. Por quê? Porque você deixa de ter aquele círculo virtuoso da economia,
Eu quero ganhar bem, mas quero que você ganhe bem também. Eu vou lutar para você ganhar bem, entendeu? Para você que está em casa. Por quê? Porque aí nós vamos ver uma sociedade harmoniosa. Isso é que nós precisamos para a sociedade brasileira. E não um mecanismo que fosse punir, principalmente o mais pobre. Aí nós temos hoje, olha só o clima. Pessoas que reclamam por causa do Bolsa Família de R$85. Mas você tem o auxílio moradia, por exemplo, para pessoas que ganham 30 mil por mês, de R$5.000 por mês. Entendeu? Alguns que já têm casa, alguns que moram do lado do serviço e recebem esse auxílio moradia. Aí é justo. Mas um pobre que não tem. Né? Aí um auxílio moradia de 85, a gente acha ruim. Quer dizer, para poder evitar as pessoas na sinaleira ficar mendigando. Então, na verdade, essa reforma trabalhista, ela é um pesadelo. E é importante, seria importante que os sindicatos pudessem se organizar. E o judiciário também tem toda uma discussão sobre a constitucionalidade, porque tem muita inconstitucionalidade ali, né, para poder declarar isso, para a gente poder restabelecer a relação normal, né, no mercado de trabalho, seja com empresas fortes, saudáveis, seja com trabalhadores, né, com tranquilidade no seu emprego. A gente vê que não deve sair a reforma da Previdência também nesse ano de 2018 por questão eleitoral, por diversos motivos. O PT sendo eleito novamente para o governo federal, o senhor defende uma reforma da Previdência? Qual seria essa? Não, nós defendemos primeiro, antes de fazer a reforma, porque a nossa legislação da Previdência não é ruim, ela é boa. O problema nosso é renúncia fiscal, é sonegação. Você pega os grandes grupos econômicos, bancos, Bradesco, etc., Itaú, Gerdau, grupos, JBS, que não pagam a Previdência, que lá deve milhões. Quer dizer, aí deixa-se de cobrar isso, renuncia-se isso dos grandes grupos e vai se cobrar do pobre coitado que ganha 2 salários mínimos para reduzir a sua previdência. Então nós entendemos que isso não é prioridade. A prioridade é recuperar o caixa, mas através de mecanismos que sejam eficazes e corretos e justos. Né? O presidente Lula defende que a gente precisa fazer uma consulta à população a respeito não apenas de revogar a reforma trabalhista, né, mas submeter a população, ouvir o povo brasileiro. Por isso que ele vinha discutindo as caravanas, porque é uma maneira dele não apenas se oxigenar. O presidente Lula tem uma capacidade incrível, né, de fazer política. Política junto com o povo. Né? Tem problema? Está lá para ouvir e tal. Mas também para discutir a questão da Previdência, que ele também tem visão. Né? E assim, o Brasil está com quase 220 milhões de habitantes, Nicolas. Então, ele é um país importante no mundo. Quando nós ganhamos o governo em 2002, o Lula assumiu em 2003, nós saímos da 14ª posição internacional para a 7ª. Íamos para a 6ª, estávamos disputando com a Inglaterra, com o Reino Unido, e aí teve o golpe. Então, na realidade, a reforma da Previdência não é uma prioridade do ponto de vista da retirada de direitos, ela é prioridade do ponto de vista de caixa, de discussão da vida, né, das pessoas, etc. Mas aí nós temos outros mecanismos. Para nós, os postulados mais corretos são combate à sonegação, não renúncia fiscal, cobrança de quem deve, né, e, evidentemente, trabalhar nessa lógica que isso tem muito mais eficiência, eficácia. Dr. Milton, obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto. Sucesso. Obrigado, um prazer enorme estar aqui, cumprimentos a vocês. Essa bela estrutura, quem está lá fora, claro, já deve sentir, porque também não, a EG Plus não se transforma num organismo, né, numa entidade importante, se não tiver uma grande estrutura. Então, o pessoal que está lá fora perceba que tem uma grande estrutura, está muito forte e vai longe. Um abraço a você, muito obrigado. Obrigado. O ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador, ex-candidato a Senado, a governador, Milton Mendes de Oliveira, que participou hoje aqui do Direto ao Ponto. Fique agora com o quadro Política Descomplicada. No Brasil, temos 3 tipos de figura de vice. São o vice-prefeito, o vice-governador e o vice-presidente. Mas para que servem esses vices? Vice é pura e simplesmente uma função de expectativa. Muito bem remunerada para ser somente uma função de expectativa, não acham? Sendo assim, um vice-prefeito, vice-governador ou vice-presidente terá função somente se o titular repassar responsabilidades. Se não passar, ele deve ficar somente na expectativa de assumir a titularidade, ou temporariamente, ou de forma permanente, em caso de morte, renúncia ou afastamento do titular. O vice-prefeito pode ser muito útil, por exemplo, se assumir uma função de secretaria de governo e ajudar o prefeito em um setor específico. Isso traria uma certa economia à prefeitura, pois economizaria no salário de um secretário. Atualmente,
Tanto o Brasil quanto Santa Catarina não possuem vices. O presidente Michel Temer era vice-presidente de Dilma Rousseff e assumiu assim que ela sofreu um processo de impeachment. Em Santa Catarina, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira agora é o titular, após o então governador Raimundo Colombo renunciar ao mandato para poder concorrer nas eleições desse ano, uma questão obrigatória. Tanto Temer quanto Eduardo Pinho Moreira podem concorrer aos cargos que estão atualmente na eleição deste ano. Mas o que acontece em caso de licença ou afastamento de Temer e de Eduardo Moreira? No caso do Brasil, assume o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia. Ele assume porque a Câmara, como já vimos, é a casa legislativa onde estão os representantes da população. Em Santa Catarina, assume o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Aldo Schneider. Para uma nova reforma política, é muito debatida a extinção da função de vice. Cabe a cada um avaliar se ela é útil ou não. Como já destaquei, um bom vice é aquele que vai além de ficar na expectativa e tem verdadeira função dentro de um governo. Vamos descomplicar a política? Mande sua dúvida para o e-mail abaixo e nas próximas edições eu descomplico para você. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net